Olá, bem-vinda a mais um vídeo do canal Vamos Morar na Europa? Eu sou Marília Nascimento, advogada, possuo escritório no Brasil e atuo em diversos segmentos da advocacia, inclusive área civil. E é nosso escritório que dá suporte no Brasil para os advogados da Europa quando é necessário algum acompanhamento presencial. Também gostaria de agradecer aos organizadores desse canal pelo convite de compor essa equipe do canal Vamos Morar na Europa? E hoje, como a mais nova integrante, vim responder algumas perguntas enviadas pelos nossos seguidores. Mas antes, gostaria de aproveitar para apresentar um pouco da nossa atuação e parceria com os escritórios da Europa. Afinal, estamos falando de um trabalho em equipe que ultrapassa fronteiras para viabilizar a resolução do problema do nosso cliente. Nossa atuação é bastante dinâmica e o principal objetivo é resolver o problema de forma rápida do nosso cliente. Atuamos tanto na esfera judicial quanto extrajudicial, inclusive em cartórios, fazendo divórcios, providenciando documentos e muito mais atividades inerentes aos cartórios. Inclusive, assumimos processos que estão abandonados ou parados, então nosso papel também é representar esse cliente, buscando dar andamento e um retorno para ele de forma efetiva, para que ele tenha conhecimento de como o processo está e, obviamente, buscando o resultado positivo, que é o que todos nós esperamos. Após a pandemia, muitos atos se tornaram virtuais, o que facilitou ainda mais o nosso trabalho, principalmente quando não estamos na região que o processo tramita. Mas, por vezes, é importante ter a presença de um representante legal, o advogado, principalmente em audiências que é exigido pelo menos a presença do advogado. Ou em atos no cartório, por exemplo, que também é exigido, na maioria das vezes, a presença de um representante legal. E ainda, em outras situações que é importante a representação através de um advogado, de forma presencial, para inclusive inibir questões de fraude. É por uma questão de segurança mesmo. Então, a nossa parceria busca ser esse suporte no Brasil para clientes ou não que moram no exterior, mas precisam dessa representação legal presencial. Inclusive, é importante comentar que temos correspondentes em todas as regiões do país, o que nos possibilita atuar de modo expansivo e dinâmico, garantindo o suporte ao cliente, independente da comarca que o processo dele tramita. E agora, vamos para as perguntas dos nossos seguidores e telespectadores. A primeira pergunta: conheci um turista alemão no carnaval. Namoramos e fiquei grávida. Bem, aí temos um caso típico de direito internacional, que pode envolver a justiça brasileira e alemã. Em primeiro lugar, analisando a pergunta, para se ter a cidadania alemã, é necessário ser filho reconhecido pelo alemão. Caso o pai não reconheça o filho, será necessário entrar com um pedido de reconhecimento de paternidade na justiça brasileira ou alemã. Sendo reconhecida a paternidade, o pai alemão registrará o filho e o processo fica mais rápido e fácil. Basta somente providenciar a documentação constando o nome do pai na filiação do filho e posteriormente da entrada no processo de cidadania. Porém, se o pai alemão não reconhecer a paternidade ou não aceitar o resultado do processo julgado no Brasil, será necessário levar essa decisão para a Alemanha e lá requerer a homologação da sentença brasileira, e somente após essa homologação que o filho poderá obter a cidadania alemã. Segunda pergunta: quais países da Europa não reconhecem o casamento homoafetivo e quais reconhecem? 15 países reconhecem o relacionamento homoafetivo e, consequentemente, o casamento, e 8 países não reconhecem. Terceira pergunta: tenho nacionalidade brasileira. Era casado com uma sueca e morávamos no Brasil. Durante uma viagem para a França, ela veio a falecer em razão de um acidente de automóvel. Porém, quando ainda éramos noivos, ela fez um testamento em Londres, onde trabalhávamos e morávamos, deixando 2 imóveis situados no Rio de Janeiro para mim. Quando entrei com o processo de inventário na Suíça, ele foi indeferido. Como faço para resolver essa questão?
Bom, provavelmente o juiz da Suíça indeferiu o seu pedido, pois verificou que o testamento não atendeu às formalidades legais de acordo com a lei da Suíça. Porém, o seu processo deverá ser aberto, ser ajuizado do local onde foi realizado o ato de disposição de última vontade da sua falecida esposa, nesse caso em Londres, para tramitar conforme a legislação inglesa. Quarta pergunta. Em janeiro de 2003, eu e minha ex-esposa, britânicos domiciliados no Rio de Janeiro, casamos no Consulado Geral Britânico. Em dezembro de 2022, nos divorciamos. Na ausência de um pacto pré-nupcial, minha ex-esposa deu entrada com um pedido de divórcio e divisão de bens na Vara de Família do Rio de Janeiro, conforme a orientação de sua advogada, pedindo metade dos bens adquiridos por nós desde a celebração do casamento, alegando que o regime legal vigente no Brasil é o da comunhão parcial de bens. Entretanto, contesta essa pretensão, uma vez que um amigo que mora na Inglaterra me disse que, como o nosso casamento foi realizado no consulado britânico, deverá, portanto, nesse caso, ser aplicado o regime legal de bens vigente no Reino Unido, que seria mais favorável para mim. Bom, isso não é verdade. Meu amigo, analisando a sua pergunta e a legislação inglesa, afirmo que sua ex-esposa tem razão em sua demanda, pois o processo que será julgado no Brasil, ele deverá correr de acordo com as leis vigentes no Brasil. E é necessário frisar que ao tempo do casamento, ambos moravam no Brasil. Por isso, essa orientação do seu amigo não se aplica ao seu caso. Quinta pergunta. Com a união estável do Brasil, meu marido pode solicitar reagrupamento familiar? Pode sim, desde que a união estável tenha mais de 2 anos de existência comprovada através de escritura pública. O CEF de Portugal ainda pode conduzir uma investigação que considere a existência de filhos em comum, coabitação prévia ou outro meio de prova legítima. Sexta pergunta. Vocês falam muito sobre soberania dos países da Europa. O que isso significa? E essa soberania realmente existe? Quando falamos de soberania, temos o princípio de que cada Estado é soberano, independente para aplicar suas regras nacionalmente, ao mesmo passo em que se deve observar as regras de direito em interação com os demais Estados. Nesse sentido, os Estados-membros signatários da Convenção de Haia firmaram o compromisso de cooperarem plenamente em relação às ordens judiciais advindas de outro Estado-membro, sem que tal ato venha ferir a sua soberania. Porém, com a globalização, falar em soberania total de uma nação é quase uma utopia, pois as regras de um país acabam influenciando, de certo modo, outro país. Sétima pergunta. Sou filho adotivo. Tenho direito ao reconhecimento da cidadania? Sim, mas só se a adoção foi reconhecida quando você ainda era menor de idade. Oitava pergunta. Sou descendente de italianos. Meus antecedentes nunca pediram cidadania. Eu posso solicitar a minha? Eu tenho um parente que já fez o reconhecimento da cidadania. Posso utilizar a sua pasta? Sim, você pode requerer a sua cidadania independente dos seus antecedentes. Em relação à utilização da pasta, você também pode utilizá-la caso tenha sido aberta em um comune da Itália e o proprietário da pasta em um comune autorize. Ou também é possível fazer em outro comune utilizando a cópia dos documentos em comum da pasta do seu parente e fazendo a inclusão somente dos documentos divergentes. Nona pergunta. Preciso ter o sobrenome italiano para reconhecer a cidadania italiana? Não é preciso o requerente ter sobrenome italiano, pois a lei da cidadania se dá por sangue e pela comprovação através dos documentos. Antes de finalizarmos, gostaria de fazer uma pequena reflexão. Na minha vida, mesmo passando por dificuldades, derrotas, a cada não recebido, a cada desilusão, a cada porta fechada, não me deixam desanimar, pois tenho uma certeza que o fim da minha história já está escrita. Você lembra ou conhece a história da vida de José, José do Egito ou José do Egito? Para os que não conhecem, é uma história bíblica. Se encontra no livro de Gênesis, entre os capítulos 37 e 50. A história de José, filho mais novo de Jacó e Raquel, tem início com ele contando um sonho para sua família. Ele disse: tive outro sonho. O sol, a lua e as estrelas se curvavam diante de mim.
Neste sonho, ele conseguiu a revolta dos seus irmãos e o seu pai o questionou: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viemos a nos curvar até o chão diante de você? O fim da primeira parte da história de José resultou nele sendo vendido como escravo ao Egito pelos seus irmãos. Do meio para o fim da história de vida de José foi muito diferente. Aos 30 anos, ele governava a nação mais poderosa da época. Ele viveu 120 anos, sendo 90 anos debaixo das promessas que havia recebido quando jovem por Deus. 3 coisas me chamam a atenção na vida de José. A primeira é que ele era muito amado. A Bíblia diz que o pai dele o amava muito, e isso faz toda a diferença, pois quando somos amados pelas pessoas importantes da nossa vida, isso nos traz uma estrutura emocional totalmente diferente. Segunda coisa, ele tinha uma túnica colorida, que podemos dizer que nos representa as habilidades, os dons, aquilo que ele fazia por excelência. E a túnica colorida também significa que, além de chamar atenção, faz ele virar uma referência, e isso causa cobiça em muitos. E muitos não estão preparados nem prontos para a exposição, porque o preço é muito alto. Terceira coisa, ele tinha um sonho e, debaixo do temor de Deus, ele soube esperar o momento certo de realizar o seu sonho, com sabedoria, exercitando liderança, planejamento, paciência e obediência. Procure realizar o seu sonho e que esse sonho sirva de um norte para a sua vida, como também de uma anestesia para que você não sinta as dores da vida provocadas também pela busca da realização dos seus sonhos. A sabedoria de José dada por Deus o levou a lugares muito altos, e isso é nítido. A forma como ele conduzia as questões que lhe eram encarregadas fugia para além do que deveria ser feito, para uma visão completamente expandida de avanço e resultados. Que tenhamos essa sabedoria para conquistarmos os nossos sonhos. Agradeço muito a sua audiência e chamo você para nos dizer o que achou do conteúdo apresentado hoje. Mande sua pergunta, comentários e críticas para que possamos melhorar a cada dia. Acredite, foi mais um desafio que nossa equipe conseguiu vencer e já estamos trabalhando no próximo vídeo. Afinal, temos muitos brasileiros que precisam de orientações sobre os assuntos que abordamos aqui. Aceitamos também sugestões de assuntos que você queira ver sendo discutido aqui conosco no nosso programa. Um forte abraço e vamos morar na Europa?